E esse vídeo a gente vai falar sobre dicas de ouro para você conseguir o emprego aqui na Irlanda e também o que não fazer em hipótese alguma. Como, por exemplo, tocar na mesa que tá o tripé segurando o celular e aí a câmera girl fala, não, não. Eu moro na Irlanda já tem quase 7 anos e eu já passei por todas as fases do intercâmbio, gente, dessa busca de emprego, assim, desde buscar o primeiro emprego, onde você tá sem entender nada, até trabalhar na minha área aqui. E hoje eu vou contar para vocês o que vocês precisam saber para vocês encontrarem um emprego aqui na Irlanda sem cair nas armadilhas que vários intercambistas caem, infelizmente. E me conta, em que fase aí do processo você tá? Você tá na busca do emprego? Você já arrumou o emprego? Você tá querendo, sei lá, entender um pouco mais da sua vida, porque você não sabe o que você quer fazer e não sabe para que área seguir. Me conta em que pé que você tá aqui na Irlandinha, nessa busca pelo emprego, nesse âmbito profissional. Comenta aqui. Eu já vou pedir uma coisa para vocês no início do vídeo, tá? Se vocês ainda não seguem a Trip, já segue, já deixa aqui um comentário, né, disso que eu acabei de falar, em que fase que você tá nessa busca do emprego, já curte, já toca o sininho, já compartilha, já faz todas aquelas coisas que precisam fazer, tá? É isso. Como que é o mercado de trabalho na Irlanda hoje? Eu diria que é um mercado com muitas oportunidades. Eu chamo a Irlanda de Irlã-mãe. É o meu jeitinho carinhoso, né, de chamar, porque realmente, assim, desde que eu cheguei aqui, eu vejo que tem. Para quem quer, para quem tá buscando, para quem... claro, gente, eu não quero simplificar as coisas, mas assim, se fosse para eu resumir o mercado de trabalho na Irlanda, eu diria que é um mercado rico em oportunidades. E para os intercambistas que acabaram de chegar, eu acho que a área que mais tem possibilidades são as áreas de hospitalidade, que seria ali um atendimento, restaurante, vendas, limpeza, essa hospitalidade, trabalhar como camareira em hotel, essas coisas. Então, para quando você chega aqui, o intercambista, essas áreas são as principais áreas que vocês serão contratados, principalmente porque tem muita gente que chega aqui sem ter o inglês. Então o inglês, ele é um grande diferencial para você conseguir vagas melhores, tá? Então assim, chegou, vamos supor que você é formado no Brasil em engenharia. Você vai chegar aqui conseguindo um emprego de engenharia de cara? Muito provavelmente não, tá? E a Trip, ela tá aqui para te contar o que realmente é. A gente não quer, óbvio que a gente tá aqui para incentivar todos os seus sonhos, para falar isso é possível, porque é possível, mas também para trazer a realidade de como que as coisas são. Então a pessoa que ela acabou de chegar aqui e ela tem assim o inglês básico, mas o currículo dela é maravilhoso em engenharia, ela vai conseguir? Não é que ela não vai, mas é muito difícil. Existe um processo, tá? Para vocês passarem primeiro até chegar no tão sonhado emprego. Eu, por exemplo, eu não sei qual que é o meu tão sonhado emprego hoje, assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu tô me descobrindo, eu tô na fase que eu estou me descobrindo profissionalmente. Então, chegou aqui, muita vaga na limpeza, muita vaga nessa questão de hospitalidade. Tem uma vaga aqui que são os kitchen porters, que são pessoas que ficam dentro dos restaurantes lavando as louças, aquelas panelonas grandes e tudo mais, enfim. Essas são as vagas principais que você vai chegar aqui e você vai ter acesso, tá? Tá, vou pôr o gorro que tá frio. A importância do inglês no tipo de trabalho que você consegue. Gente, isso é fundamental. Não adianta você chegar aqui achando que você vai conseguir trabalhar. Ah, mas a Paula falou que trabalha em hospitalidade, ser garçonete, ser garçom em hospitalidade. Beleza, gente, mas para isso você precisa ter pelo menos o básico do inglês. Você precisa conseguir entender o pedido. Se você chegou muito cruzão no inglês, uma vaga que às vezes não exige muito é a limpeza, tá? Mas mesmo assim, independente de ser uma vaga que exige básico ou até zero inglês, tem que se dedicar, porque vão ter instruções que vão te ser dadas. Não é sempre que você vai encontrar a pessoa que é o seu supervisor, sua supervisora, que é brasileiro. Não é assim também, tá, gente? Vocês vão encontrar muitas pessoas irlandesas, polonesas, enfim, de várias outras nacionalidades. Então, chegou com zero inglês, tem possibilidade, tem oportunidade? Tem, mas precisa se dedicar, porque com esse inglês que você vai melhorando todos os dias, que você vai melhorando também
as possibilidades de melhores oportunidades de emprego. Tá fazendo sentido? Então, assim, é possível, mas também exige que vocês tenham esforço, que vocês tenham disciplina, porque uma coisinha vai levando a outra. E o que a gente vai fazer para conseguir um emprego aqui na Irlanda? Vamos de dicas práticas. Primeira coisa, tenha um currículo em formato aqui da Irlanda. O que eu quero dizer com isso? Gente, vocês precisam entender qual que é o currículo aqui, tá? O formato de currículo no Brasil é um, o daqui vai ser outro. Aqui, o pessoal gosta de coisas mais objetivas. Eu não sou especialista em currículo, mas a gente precisa entender que existem diferenças entre currículo no Brasil e currículo na Irlanda. E uma coisa que eu observei aqui, quando eu cheguei, eu sou formada em psicologia. Quando eu cheguei, eu não tinha, assim, meu inglês eu tinha vocabulário, mas eu não conseguia falar, colocar as palavras juntas, não conseguia formar frases, assim, mais elaboradas, então era bem básico meu inglês. Eu não posso colocar lá que eu tenho uma graduação. Quando eu fui começar a procurar meu emprego, gente, é claro que eu não ia conseguir nada de falar muito inglês, eu não tinha muito inglês, tinha pouquíssimo inglês, eu tinha noção. Só que eu não tinha uma noção, que é uma coisa que eu vou contar pra vocês. Quando fala, faz o seu currículo, eu vou fazer com as experiências que eu tenho. Eu nunca tive experiência de limpeza quando eu morava no Brasil. Só que era provavelmente o primeiro emprego que eu ia conseguir. O que eu precisei fazer? Não coloquei que eu sou psicóloga, porque eu já tive isso em entrevista, da pessoa olhar e falar assim, mas você é formado em psicologia, você tá querendo trabalhar na limpeza, por quê? Moço, porque não tem inglês. Mas tem gente que não entende isso. Então, assim, dica, não coloquem isso. Se vocês estão indo ali para empregos que não tem tanta essa exigência, pra você, e assim, de forma nenhuma, menosprezando nenhum trabalho, galera. De forma nenhuma. Mas você não precisa de uma formação em psicologia, você não precisa de um curso superior para você trabalhar ali como camareira, para você trabalhar como KP, para você trabalhar na área da limpeza. Entende? Então é nesse sentido. Vamos pensar em coisas no Brasil que às vezes são úteis. Eu coloquei que eu tinha trabalhado no restaurante do meu primo. Ajudei ele umas 2 vezes? Sim. Trabalhei com ele? Não. Mas eu tenho noção de como que ele atende uma mesa. Isso me dá mais chances de conseguir empregos nessas áreas do que se eu falar que eu sou psicóloga, que eu trabalhei num banco por 5 anos e pipipipopopó. Não é para mentir no currículo. Não é isso, mas é para usar as experiências que às vezes você não viu como trabalho no Brasil, mas como experiências que podem te ajudar em habilidades daquele emprego que você está procurando aqui. Deu para entender? Ficou claro? Se não, você já comenta aqui e eu já vou dar mais uma... Vou pedir aqui para você, hein? O que você vai fazer para conseguir emprego então, gente? Vocês vão aplicar em todos os sites que tem para aplicar. Tem Indeed, tem Jobs.ai, tem Monster, tem LinkedIn, tem... não sei agora os outros nomes, mas uma coisa que é muito importante é o tete a tete. Então você vai imprimir o seu currículo e você vai pessoalmente entregar. E uma dica de ouro, pergunte pelo gerente. E agora eu vou tentar encenar aqui um jeito que você não vai fazer. Você não vai chegar no estabelecimento e fazer assim, ó. Posso deixar meu currículo aqui? Posso deixar meu currículo aqui? Gente, tem que ter uma postura. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes é complicado. Eu lembro da primeira vez, anos atrás, quando eu fui entregar o meu primeiro currículo. Um lugar super aleatório, gente. Era um salão e eu lembro que eu estava precisando de alguém. Não lembro pra quê. Assim, não tem nada a ver com o salão. Tipo, não faço nada, não faço cabelo, não faço unha, não faço nada. Mas foi a placa que eu vi de estamos contratando. Eu falei, vou deixar meu currículo aqui. Eu fiquei 1 hora na frente do lugar, pensando, eu entro ou não entro, treinando a frase em inglês de, posso deixar o meu currículo aqui? Estou procurando emprego. Quando você vai fazer isso, você não pode falar assim, posso deixar meu currículo aqui? E uma carinha meio que assim, ó, posso deixar meu currículo aqui? Gente, não funciona. A gente às vezes fica com vergonha, mas treina, olha no espelho, pede um amigo para te ajudar, um colega de sala, chega com postura, pergunta pelo gerente, tá? Posso falar com o gerente? Treina essa frase 1 milhão de vezes. Em inglês, lembrando, em inglês, posso falar com o gerente? Posso falar com o gerente? Aí você vai perguntar, você fala, né? Estou procurando emprego, posso deixar o meu currículo aqui? Por quê, gente? Porque às vezes o gerente ele vai gostar da sua atitude, chamou por mim, não simplesmente deixou o currículo aqui, sabe? Então esses detalhes, eles fazem a diferença. Eu tenho 0 inglês, treina essas frases. Posso falar com o gerente? Estou procurando um emprego, posso deixar o meu currículo aqui? Pronto, pum. Tenta, vai em 1, 2, 3, 4, 10, 20
lugares deixando seu currículo. E não é só isso, é aplicar pelo Indeed também, mas assim, são formas que aumentam as suas chances. Gente, é claro que quando a pessoa te vê, isso, ou ela pode falar, jamais essa pessoa vai trabalhar aqui, ou gostar, falar, gostei da atitude dessa pessoa. Essa pessoa chegou aqui, ela entrou no estabelecimento com um sorriso, sabe, gostei. Então, esses pequenos detalhes, eles te ajudam, eles aumentam as suas chances. Mais dicas, gente, ativar seu networking, tá? Isso aí é tudo, isso daí é vida, isso daí é fundamental para qualquer coisa. Então, mais dica, o que vocês vão fazer? Todos os grupos do Facebook vocês vão entrar em todos os grupos de WhatsApp. Tem condição de dar uma melhorada no LinkedIn? Dá uma melhorada no LinkedIn, dependendo do momento que você está na busca de emprego, tá, gente? Às vezes tem, sei lá, você está muito zero no inglês, está bem no início, às vezes não faz sentido contratar alguém para te ajudar no LinkedIn, tá? Então isso é muito relativo do momento que você está na sua busca de emprego, tá? Mas network independente, se acabou de chegar, se está mudando, tanto faz. Networking é tudo. Então façam parte, se envolvam nesses grupos, entra no LinkedIn. E, talvez não é o momento agora, mas começa a entender como que funcionam aqueles Open Days, que são dias que as empresas fazem, tipo como se fosse um evento de contratação. Vai lá, vê de qual que é. Tem muito desses eventos no LinkedIn que você pode se cadastrar de forma gratuita, tá? Então, assim, tudo que você puder fazer, gente, sigam todas essas dicas, que isso vai aumentar e muito a chance de vocês de conseguir emprego. Tem uma outra coisa, ficar atento aos horários de pico. Por exemplo, aqui na Irlanda, no verão agora, por exemplo, até engraçado falar no verão, eu de gorro e com esse trem aqui, né? Mas estamos começando, é o momento que eu brinco que a gente tá subindo a ladeira. Nós estamos em março. Agora o mercado de trabalho começa a dar uma aquecida. Antes tá bem, assim, ruim mesmo, tá? Não é que não arruma emprego nessas épocas, tá, gente? Não é nada disso. Só que diminui as chances de arrumar emprego na época de inverno do que na época de verão. Verão tá bombando. Esses setores que eu falei de hospitalidade, não sei o que lá, estão contratando bastante. Então o mercado começa a aquecer à medida que começa a chegar aí, sair do inverno, começa primavera, verão, eventos, tá? Pesquisem sobre eventos, olhar sobre festividades. Na época do Natal, as lojas, por exemplo, a cidade às vezes fica mais cheia, o pessoal contrata mais também. Verão, aqui eu moro em Cork, né? Tem o festival de jazz aqui em outubro, o dia de São Patrício, que é o feriado mais importante aqui da Irlanda. Às vezes vão ter contratações não de temporada que eu quero falar, mas assim, vai contratar para aquele evento. Então fiquem de olho nessas coisas. E a última dica do que fazer: treinar o seu inglês. Treine perguntas comuns para aquela vaga. Uma coisa muito legal de você fazer é você pegar a descrição do trabalho que você quer e pensar nas possíveis perguntas que os entrevistadores, né, os recrutadores, eles podem fazer mediante aquelas habilidades que estão sendo solicitadas naquela vaga. Uma coisa que os recrutadores eles vão te perguntar, quase que assim, certeza, falar um pouco do seu currículo, tá? Não é uma pergunta direta, mas fale um pouco do seu currículo. Gente, treina, fala do seu currículo para um amigo, fala do seu currículo para frente do espelho, sabe? Você precisa estar confiante, mesmo que quando chega lá na hora, dá um branco. Gente, isso é normal, faz parte. Mas o treino, ele vai te ajudar. Então treina, você tem que estar afiado no seu currículo. É o seu currículo, cara, mulher. Entende? E vamos lá do que não fazer de jeito nenhum. Enviar currículo com erro ou sem informações essenciais. Como é que você vai me mandar o seu currículo sem seu número de telefone? Não dá, né, galera? Assim, como que a pessoa vai te contatar? Outra coisa, vocês que são estudantes, coloca no currículo a sua disponibilidade. Porque às vezes a pessoa não sabe. Às vezes é um café que abre às 7 horas da manhã e fecha 2 da tarde, não sei. Então, assim, se você estuda de manhã, qual que é a chance de você conseguir um emprego lá? Nenhuma, entende? Então, assim, tem informações que elas são essenciais para você colocar, tá? Então, assim, dá uma revisada com calma ali no seu currículo, para não mandar nada com erro, para não mandar também nada, né, sem aquela informação primordial. Sei lá, vai mandar seu currículo, mas não tem seu nome. Não dá, né? Isso, lembrando que vocês precisam ter um telefone da Irlanda, porque eles ligam muito, tá? Mas meu WhatsApp é do Brasil. Gente, tem um recrutador aqui que não vai mandar WhatsApp. Aliás, eu acho que nunca me mandaram WhatsApp. Eles ligam, tá? Então tenham um número da Irlanda. Esperar ser chamado sem ir atrás ou fazer um follow-up. Então, assim,
Você mandou ali seu currículo, você mandou ali um e-mail, aplicou para aquela vaga e ficou aqui só sentado, esperando ser chamado. Gente, não. Manda mensagem. Tem alguns sites que você consegue entrar em contato diretamente com a empresa, tá? E aí quem tem acesso geralmente são os recrutadores. Manda um e-mail, uma mensagem e fala assim, gente, alguma atualização sobre a minha aplicação? Se mostrem interessados, se isso faz diferença. Porque às vezes não é nem que o seu currículo não é interessante. Às vezes é porque caiu no esquecimento ali da rotina. Sabe, gente, quem nunca, sabe? A gente sabe que às vezes isso acontece. Então dá um oi, às vezes a pessoa, nossa, era isso que eu estava tentando lembrar, às vezes faltou só aquela mensagem. Então não vamos deixar de fazer essas coisas. O que não fazer, enviar e ficar aqui, ó, sentadinho, esperando só acontecer as coisas. Porque não acontece, não. Não aceitar empregos temporários como o primeiro passo. Gente, eu sei que muitas vezes é aqui que vocês querem chegar. Mas se tem um caminho, papo de coach, credo, mas tem um caminho. Às vezes, é esse trabalho temporário que vai pagar suas contas. É esse trabalho temporário que vai te fazer ter a possibilidade de conhecer mais pessoas, para fazer mais network, para aí você chegar até ali, tá? Então a gente tem que ter uma certa flexibilidade nessas questões também. Outra coisa para não fazer, depender apenas de um site para procurar vaga. Não, tô falando, acho que eu já falei disso em alguns momentos do vídeo. Não existe uma maneira de procurar trabalho. Existem várias maneiras de procurar trabalho. Deixa todo mundo ficar sabendo. Aplica por vários sites, gente. Tudo isso são meios de você conseguir emprego. Mas não fiquem desmotivados após as primeiras negativas. A Paula agora vai fazer um parênteses aqui, que é a Paula psicóloga. É óbvio que não é tão simples assim. Eu virar pra vocês e falar, não fiquem desmotivados. Gente, eu fico desmotivada quando eu levo uma negativa. Eu tô nesse processo de procurar emprego também, sabe? E é natural. Essa questão de não ficar desmotivado é um desmotivado pra você desistir. Levou um não? Ah, beleza. Fica ali triste, dá uma... Sabe quando você fala assim, eu consigo, mas preciso dar uma choradinha? Dá uma choradinha, mas não deixa isso te tomar. Por quê? Porque, gente, às vezes... É naquela vaga que surgiu no outro dia que você fala, mas eu não consegui mesmo, a vaga que eu achava que era dos meus sonhos, e aí você deixou de aplicar uma vaga que talvez era aquela que ia ser a sua. Então, assim, respeitar o processo, respeitar o tempo das coisas, faz parte, mas tem que tentar de todos os meios. Ficar chateado porque levou um não? Pode. Mas deixar que isso te pare e falar, então agora eu não vou conseguir mesmo, aí é o que não pode. Deu para entender a diferença? Gente, então, eu acho que é bem isso, assim, que eu queria compartilhar com vocês. Se você já arrumou emprego, conta aqui para mim nos comentários como foi a sua experiência. Se você tá na busca, compartilha como que tá sendo também essa experiência. O que tem feito, que você tem feito que tá funcionando. O que você fez que não deu certo. Sabe, isso é muito legal pra gente aprender com os outros. Eu lembro, assim, eu tô aqui há quase 7 anos, né? Hoje, na minha realidade de Irlanda, eu já falo inglês, eu estou explorando novas possibilidades. Colocar no meu currículo que eu sou psicóloga já é uma grande, como é que eu falo? Positivo, tá? Então isso já vale agora, no meu atual momento de vida. Lá atrás, quando eu cheguei, não era. Fazia sentido, tá? Então deixa aqui nos comentários vocês que já acharam, como acharam, o que vocês fizeram que deu certo, o que fez que não deu certo, dicas pro pessoal, que isso é muito legal. Eu já tive muita gente, assim, como eu trabalho com intercâmbio, muitas histórias de pessoas que chegam e tem não sei quantos nãos, e de pessoas que fizeram assim a primeira entrevista e foram contratadas. Então, gente, o que eu quero passar para vocês nessa busca pelo trabalho, seja você na fase inicial, seja você na sua fase já onde eu tô, seja você querendo uma vaga na sua área, que seja. Lembrem-se que cada um de vocês vai ter a sua própria experiência, tá? Não é igual, não existe receita de bolo. Existem coisas que dá para todo mundo fazer, que foram as dicas que eu dei nesse vídeo, do que fazer e do que não fazer também, tá? Se eu esqueci de comentar alguma coisa, deixa aqui no comentário, por favor, que vai ser muito legal. E é isso, eu acho. Lembrem-se que a história de vocês, ela vai ser única. Tem coisas que dá para fazer para potencializar suas chances e aumentar a sua chance de conseguir emprego. E tem coisas que não é para fazer, porque realmente você vai diminuir as suas chances. Pega isso e vai atrás da sua experiência, tá? Porque cada um vai ter a sua. Vai ter gente que vai receber não sei quantos nãos até o sim, e eu gosto de falar que quanto mais não você recebe, mais sim, mais perto do seu sim você tá. E eu acho que isso faz muito sentido.
Então, acho que é isso. Em qualquer momento aí que você esteja, eu te desejo só coisa boa. Deixa aqui nos comentários. E se você quer vir com a melhor agência de intercâmbio que existe, já sabe o que vocês vão fazer, né? Vai estar aqui no link, já se registra. É isso, beijo e até o próximo vídeo.